dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro, Família. Espero que estejam bem, espero que hoje já não chova e estamos bem. Eu pelo menos estou bem, espero que vocês também. Vamos então continuar. Vamos ler mais um capítulo que diz, mais um ponto assim que é a prática da oração e a qualidade da vida. Foi com alguma apreensão que recebi o telefonema do meu marido, pedindo-me para o ir buscar à Vila Ribeirinha, onde se encontrava depois de ter percorrido uma pista por entre a floresta amazónica a 120 km da nossa casa. O avião que deveria trazê-lo estava com problemas técnicos, obrigando-nos a esta aventura. O nosso filho tinha ficado na escola e a Ana, a nossa filha de 2 anos, acompanhou-me nessa viagem. Fui buscar o nosso carro ao pátio do mecânico, que era para o nosso carro uma espécie de segunda garagem. Pouco antes de chegar ao local, acendeu-se uma luzinha vermelha no painel de bordo. Quando já voltávamos para casa, a luzinha vermelha acendeu-se outra vez, indicando um sobreaquecimento do motor, e o meu marido parou o carro à beira de um rio. O Amorim pensou que, com a pressa, o mecânico não tinha purgado o ar no sistema de arrefecimento e tentou fazê-lo naquele instante. Sabia como fazê-lo, mas não se lembrou de que, naquelas circunstâncias, a água ferve e está sob pressão com vapor escaldante. Quando desatarrachou a pequena tampinha de saída de ar, a água e o vapor a ferver jorraram descontroladamente. Instintivamente, ao retirar violentamente a mão, largou a tampinha que se perdeu. Sem essa tampinha não havia qualquer possibilidade de rodar, nem sequer 1 quilómetro. Não passava um único carro e nesse local não havia rede de telemóvel. Procuramos por entre as ervas altas à volta do carro, perscrutando centímetro a centímetro, mas sem sucesso. Aproximava-se rapidamente o final da tarde e a hora de ir buscar o Miguel à escola. O Amorim estava sentado no chão, encostado ao para-choques dianteiro, cansado e desesperado. Ambos orávamos mentalmente a Deus, buscando socorro. Como último recurso, cheguei-me perto dele e, com a Ana no colo, ajoelhámo-nos em oração familiar. Pedi ao Senhor que mostrasse à Ana que Ele estava conosco, com a nossa família, e nos ajuda sempre em qualquer crise. O Senhor já o tinha demonstrado várias vezes. Depois de orarmos, o Amorim reclinou-se para trás, fazendo descair ligeiramente a cabeça debaixo do carro. De repente, deu um salto eufórico, com a tampinha na mão. Ao deitar-se, os seus olhos dirigiram-se diretamente a um recanto do motor, onde se tinha alojado a tampinha. O Senhor respondeu às nossas orações e pudemos chegar ainda a tempo da saída do Miguel. Porque foi necessário reunirmos em oração familiar. Porque não foram suficientes as orações mentais. Não sei a resposta, apenas sei que estávamos mais unidos, maravilhados, seguros de que o Senhor nos visitou e estava com a nossa família. É um facto cientificamente verificável que a oração pode influenciar positivamente a saúde física, mental e dos relacionamentos. Todas as hipóteses são consideradas na investigação empírica deste facto. Ao estudar-se a influência da oração na vida dos indivíduos, os estudiosos consideram as seguintes hipóteses teóricas. A oração pode influenciar positivamente a saúde por várias razões. A. Efeito placebo, sugestão. B. O facto de se orar frequentemente pode disputar um comportamento mais saudável. C. Orar pedindo a intervenção divina pode desviar a atenção do problema. D. Pode haver uma intervenção sobrenatural de Deus no processo de orar. E.
A oração pode ativar energias latentes não verificadas empiricamente, provocando uma unidade de consciência que facilita a transmissão da saúde entre os indivíduos. Filosofia oriental. Paramos aqui para falar deste testemunho de vida. Quando nós realmente sabemos que Deus está no comando da situação, naquele momento, eles tinham feito as orações mentais, não é? Mas não foi suficiente. Deus mostrou àquela mulher que era importante a oração familiar. Então ajoelharam-se, não é? Juntos, com a menina ao colo, e quiseram mostrar que é importante a oração familiar, que é importante que estejamos em contacto e conectados todos da mesma forma. E Deus ajudou, não é? Aquela tampinha tinha se armazenado ali numa parte do motor. Quando aquele senhor se baixou assim para trás, ele viu essa tampinha. Deus direcionou os olhos dele àquele canto. Ele podia até se ter baixo e nem ter visto nada, não é? E por isso é importante que nós realmente estejamos, que acreditemos que Deus está no comando, que se tivermos uma dificuldade, seja de saúde, seja física, seja psicológica, que Deus está no comando da situação. É importante vermos a vida como ela é. Eu também posso testemunhar algo que me aconteceu bastante importante. Eu fui à consulta de gastroenterologia que a doutora da tiroide me tinha feito o favor de pedir. E a doutora estava a dizer que os sintomas que eu teria não teria nada a ver com estômago e intestinos, mas sim da tiroide, que na mesma me ia mandar fazer análises para ver umas análises mais específicas. E ela perguntou-me os medicamentos que eu tomava, e eu disse os medicamentos que tomava, e depois disse que tomava um medicamento para a coluna de manhã e à noite, que não podia passar sem ele para poder trabalhar, porque se não o tomasse, por exemplo, de manhã, ou não o tomasse à noite de manhã, não me conseguia levantar, porque as dores eram insuportáveis. Até mesmo deitada, as dores são insuportáveis, para vocês perceberem. E vai ela e diz assim: mas eu posso lhe arranjar uma consulta de neurocirurgia. E eu fiquei pasmada a olhar para a mulher e disse: pode, doutora? E ela: posso. Então, e diga-me, você já fez algum TAC ou ressonância? Eu disse: fiz com a minha médica há algum tempo atrás. Foi aí que ela mandou-me fazer um TAC. Depois, mais tarde, percebi que tinha feito uma ressonância, mas aí não me lembrei. E disse-lhe: sim, fiz um TAC. Foi a doutora médica de família. Foi por isso, das dores insuportáveis que eu tinha. Ela disse-me: vamos fazer um TAC para ver o que é que você tem. Foi daí que eu soube que tinha hérnias. E ela vira-se e disse: então vamos fazer uma coisa. Com uma consulta de neurocirurgia custa sempre, demora sempre um bocado. Vou aqui já fazer um pedido para o hospital para fazer também uma ressonância magnética e assim nunca está à espera muito tempo de um e do outro. E eu disse: obrigada, senhor. Foi a primeira coisa que eu fiz. Deus sabe perfeitamente que eu tenho andado muito doente da coluna. Deus sabe. Deus sabe que eu faço os possíveis para trabalhar. Há dias muito dolorosos. Porque parece que ainda ontem trazia um saco pesado. Parecia que a minha bacia não fazia parte da coluna, né? Das costas. E Ele sabe o quanto eu tenho penado para trabalhar, para ir para os desbravadores por vezes, porque as dores são insuportáveis e eu posso tomar medicamento, mas também não posso abusar, porque tomar 2 medicamentos por dia já é muito para o meu estômago. E entretanto Deus resolveu o assunto. O que é que Deus fez? Ajudou-me. Tenho claramente noção que também veio da parte de um outro médico que eu conheço, mas sei que Deus está direcionado nesta situação. Sei que Deus ajuda aquele médico a tratar das pessoas, mas também foi Ele que assim o quis que eu o tivesse. Porque se eu fosse a médica de família, que nem tenho,
nunca mais tinha isto resolvido. E por isso eu quis contar o testemunho, porque todos os dias eu tenho bênçãos do Senhor, muito grandes. Nesse dia eu vinha completamente satisfeita e feliz como Deus atua na nossa vida. É só nós, se nós já fizemos a nossa parte, é só nós esperarmos, por mais que seja difícil esperar. Eu sei que Deus resolve tudo o que a gente deixa nas mãos dele. Amém por isto. Espero que tenham gostado, tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.